Olá, boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Deixa eu ver se o meu amigo já entrou aqui, se o meu amigo Tércio já entrou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Boa noite, boa noite, boa noite. Ó, o Tércio entrou. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Fala, meu amigo. E Tamo aí, tamo juntos. viu? Conseguiu lavar o rosto, pelo menos? Não, deu tempo, deu tempo. Não é fácil. Mas daquela hora que nós falamos, você foi cumprir alguma agenda até chegar em casa. Fui, não, eu cheguei tem 15 minutos, deu tempo aqui. Opa, tamo aí, né? Que bom, que bom, que bom, que bom. Bom, obrigado aí pelo privilégio. Que bom estarmos juntos. Bom, 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 bom. Bom, 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 muito bom, muito bom. Bom, Graças a deixa eu. Bom, primeiro que eu preciso dar algumas orientações, né? Primeiro a você, né? Você enxerga bem, né? enxergo. Porque, ó, se eu ficar aqui, eu não enxergo quem tá entrando e quem tá escrevendo aqui, ó. Não, mas tô ligado, fica tranquilo. Aí você fica ligado para a gente tratar com educação as pessoas que vão entrar e que de repente estejam interagindo com a gente, com algum comentário, alguma pergunta, enfim, não é? Segundo, que eu desde que começou essa onda das lives, né, que eu fiz uma relação de queridos meus, né, gente que eu conheço que lidam com iniciativas solidárias, né? E a minha ideia foi, primeiro eu comecei na terça-feira, eu chamei de Terça Solidária, e a terça-feira tem uma questão comigo por causa da Missão Sena, né? Que é a Missão Sena, da qual sou conselheiro há 30 anos. Opa! Às terças-feiras a gente tem lá, enquanto abertos, né? Agora estamos nessa fase de isolamento, então as atividades estão acontecendo mais do portão para fora, né? Atendendo manhã, tarde e o jantar, mas ali no portão, né? Mas as terças-feiras, em tempos normais, é aquele dia da triagem, né? É, Quando o atendimento é de 150, 200, 250 pessoas em situação de risco, né? Então, a terça é um dos dias mais carregados de atividades, né? Então, eu chamei de Terça Solidária por causa da terça da Missão Sena. Mas acontece que aí outros queridos e queridas, né, não podem necessariamente de terça-feira. E aí eu falei, quer saber? Eu vou mudar de Terça Solidária para Lives Solidárias, né? E aí legal. eu não sei da relação que eu fiz, eu não sei em que número você está. Não tem problema, não tem problema. Mas Importante. a minha alegria de poder conversar contigo e, bom, essa live também ela vai ficar arquivada, né? No meu canal do YouTube, geralmente vai também para as minhas mídias no Facebook,
E aqui no Instagram ela fica disponível, parece-me que 24 horas, enfim, né? Então há sempre aqueles que não estão aqui, mas que vêm depois, né? Então Claro. vamos, vamos prosear a seu respeito, viu? Opa! Bom, obrigado, viu, Brega. Muito obrigado. Estava fazendo uma retrospectiva, Beto, do nosso relacionamento. E eu lembro que conheci você lá quando você era pastor da Batista, lá na Serra Corá. Exatamente, E foi exatamente. a mãe do Naor. Nossa, Pois é, cara. Pois olha aí, é, cara. é Eu isso. não... Pô, Naor é um amigo Pois é. queridésimo, né? Eu, quando cheguei no Vale, o Naor já não estava mais lá no Vale, mas ele estava liderando uma organização que fazia adoção internacional. E aí eu tive bastante relacionamento com ele. O Vale da Benção tinha uma casa só, então. E aí conheci o Naor, ficamos muito amigos. E aí depois ele fez a caminhada dele, né? Já tem um Sim. tempo que eu não o vejo, viu? Mas de vez em quando ele aparece. Ele está bem, está morando em Vitória, né? Ah, então, Naor, já que falamos, né? Naor, ele é hoje um dos mentores do grupo de Vitória, do Caminho da Graça. Ah, legal, é. Ele se ligou a nós já há algum tempo, né? Também é amigo do Caio há muito tempo, né? Isso, é. Trabalharam juntos, inclusive, nesses processos, né? De iniciativas solidárias, enfim. E, na verdade, quando eu conheci o Naor, quando, quando o Ed e eu e mais alguns tínhamos uma reunião de oração às 6 horas da manhã no escritório do Ed na Ibabe. Então, eu costumo dizer que eu conheci o Naor de joelhos. Olha que legal. Que legal. Ali que nós. E aí, quando eu vim, né, aí eu pastoreando a igreja aqui de Sumarezinho, da Serra Corá, quem se aproximou de nós foi a irmã dele, a Raquel. E aí, essas coincidências, né? Pois é. Depois eu comecei o movimento, a Estação do Caminho em 2006. Caio me convidou para começar aqui em São Paulo, enfim. E aí Mas, o Naur tinha ido para ó, Vitória, né? mas eu te conheci, você era pastor da Serra Corá. Eu lembro Isso. que eu sempre tinha uma relação muito bacana com o Carlos Alberto, e foi na sua igreja a primeira vez que o Caio abriu o coração. E nós fomos todos para lá. Você era o pastor da igreja. Foi aí que eu te conheci. 2003. Isso, exatamente. Foi uma reunião muito Caramba. interessante. Estava Bezerra, estava Ed, Tá todo estava mundo lá. Aldo, estava todo mundo. Todo mundo estava Ricardo ansioso. Gondim, tá todo mundo lá. Godinho, Nelson, estava é, todo mundo ansioso para foi, bater foi. o Caio, cara. Agora, assim, uma das memórias, aí me diga se foi antes ou depois de 2003. Quando foi aquela primeira reunião embrionária de Renas? Ah, não. Aí já foi lá no Pio 11. Você, Isso, você até estava ligado no Rede Miqueias. isso, Então, isso. ela ali tem Que- 15 anos, tem aproximadamente 15 anos. Ah, então Aproximadamente. foi um ano, dois depois desse encontro na nossa igreja aqui, então. Aí, a gente já tinha voltado, porque com o Caio, a gente teve um relacionamento muito legal na época do MEI. O Isso, Caio foi. isso, 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 Então, isso. o Caio foi muito. Porque eu cheguei no Vale em 81 para 82, 91 para 92. E Uau, aí, então, aí o pastor Jonathan estava liderando o MEI, estava bombando. E o Caio estava tocando a EVB. Eu a lembro, IVB, em 94, quando nós fomos campeões graças a Romário, eu estava em Brasília, eu assisti a final em São José do Rio Preto, em Ribeirão Preto, a caminho de Brasília, e nós fomos participar daquela reunião histórica eu da. estava lá. Então,
Eu estava Então, lá, ah, 94, que a gente pois desceu para ver a seleção desfilando é, lá. lá, ver Romário e tal. Então, Isso, e nós fomos exatamente porque a relação com a EVP era muito forte. O MEN, muito forte, secretaria muito, especial. O Caio muito, nos ajudou muito, o Caio nos ajudou muito, o Caio deu muito muito, espaço. Fomos várias vezes à Fábrica da Esperança. Então, muito, essa história muito. aí. Aí Rapaz, que depois é, interessante. É, depois de reencontrar, já na IBAB também, você estava lá e você tinha um relacionamento muito próximo com os meus cunhados, que são de lá, Cristiano, Cariston. E os meus sobrinhos eram todos muito pequenos, e cada vez que eles se batizavam, eu tinha que ir lá. Então, eu tenho, o Cristiano tem dois, o Cariston tem três. Então, O cara está casado com com a Júlia. sua irmã, Não, eu sou casado com a irmã do Cariston. com a irmã do Cássio. O Ah, Cariston olha é filho do aí, pastor Décio, que é olha um dos aí, fundadores do Vale da Bênção, junto com o pastor Jonathan. E olha tem o aí. Cristiano, que é casado com a Cristiana, que é irmã da minha Eloana. Então, mas Ah, ali foi muito legal. Eu lembro que e eles gostavam. Foi muito legal. Aquela sua passagem na IBAB também foi uma passagem muito foi, emblemática. o cara, estou inclusive, eu frequentei algumas vezes a casa dele por conta de um pequeno grupo que ele tinha na casa Isso, dele. ali no Campos Elíseos. Isso. Então, hoje ele está morando no Vale da Bênção. Ele está com. É avô, cara. Não, não diga. Hoje é avô. Pelo Ah, amor de Deus. já é Que avô, já coisa, que coisa. tem uma neta de 1 ano. Então, essa é a nossa história, a nossa caminhada, né, Brega? Rapaz, Você não, vê? tem transversalidades muitas aí, Muito, então. muito. Não, eu estava lembrando disso, né? Que Fazendo aí legal. dessa nossa caminhada de fé, de Verdade. finalização do reino de Deus e de fazer o bem, né, Brega? Graças a Deus, o Tempo Senhor, todo, né, amigo? Tempo todo. É. nessa parada aí. Agora, eu queria, na verdade, assim, eu sei de você deste tempo, Tércio, para mim, o seu nome e a sua fisionomia me é comum exatamente isso. Que eu acho até dos encontros da Vinde, de final dos anos 80, inclusive, né? Porque eu comecei a frequentar os encontros da CEPAL e da Vinde de 86 para cá, né? Do final da década de 80 para cá. Né? E eu acho que a gente transitou nesses ambientes. Eu fui Né? muito Nepal, muito, muito, muito. Então, o que eu estava querendo, até para amarrar assim, a história, assim, é, você nasce aonde e qual é a sua jornada de fé, Legal. de vocação, de missão? Como é que é o seu caminho? Eu queria Outra- gastar um tempinho com Bom, isso, depois, na outra meia hora, falar do Vale da Bênção, enfim, essas legal, coisas. legal. Bom, você comanda aí, você é o Tá, chefe. não, quero saber de você. Por enquanto, Não, nesse primeiro eu, eu, momento, assim, eu sou do Rio de Janeiro, eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou quarta geração de pastores. O meu bisavô chamava Rafael Safreire e ele trabalhou, a igreja dele era a Igreja Evangélica Fluminense, do Robert Calley. E, olha, eu chegava na casa dele, eu convivi com ele até uns 6 anos de idade. sei. Mas eu sou o neto mais velho. Que Eu, cidade do Rio? eu nasci em Realengo, na Realengo. SASE, Serviço de Assistência Social Evangélica. Tem tudo a ver. Eu já nasci do reverendo Isaías de Souza Maciel, Rua Manaus 58. Eu Olha já nasci aí, nesse negócio. Depois olha que aí. conexões. Então, e o Isaías de Souza Maciel é um cara interessante, né? Porque ele vai para a guerra, Segunda Guerra, e quando ele volta, ele é pracinha da FEB, quando ele volta, ele começa o SASE, porque ele foi muito impactado. Ele ainda é vivo, viu? Ele ainda Sim, é vivo. que Ele é muito pouco coisa. citado. Ele é muito pouco citado no meio, porque ele teve aí, ele sempre foi muito ligado à política, negócio, Sei. Sei, ditadura. Ele ficou, mas ele é vivo ainda, ele lidera a tal da OMEB, uma ordem de ministro do Brasil. Ele é sei. fantástico. Bom, então eu nasci, então meu bisavô chamava Rafael Safreire, da Igreja Evangélica Congregacional. Congregacional.
Tá. congregacional. O meu avô, Gilberto Safreire, também pastor, fundou a Igreja Evangélica Congregacional em Bangu. O meu avô já era da região ali de Bangu. Tá. E, e meu avô tinha. Meu avô foi muito marcante na minha história. Um homem íntegro, um homem crente, fervoroso, mas um homem também muito generoso. Eu tenho a Bíblia dele e guardo dentro da Bíblia dele os recibos de doações que ele fazia para missões e também para a obra social. Ele doava muito para a obra social e todo 1º de maio ele me pegava em casa e me levava junto com ele para ajudar numa festa que era promovida lá na Pedra de Guaratiba, onde a Igreja Evangélica Congregacional tinha, assim, tipo um Vale da Bênção. Sei. Tinha um seminário, não sei se você já ouviu falar, conheceu. Reverendo Elben estudou lá, meu pai estudou lá. O reverendo Olha, Elben uma antes do meu pai. E meu pai fez 5 anos. Naquela época, para ser pastor, tinha que ficar 5 anos em imersão, né, cara? Era um... internado, né? é, não, eu tenho os cadernos de lógica do meu pai. Meu pai estudava lógica no seminário, cara. Então, e meu pai já vem. Então, minha mãe é de Bangu, meu avô ele tinha uma pequena frota de táxi e servia ali toda. A Bangu era um bairro muito próspero, porque tinha uma fábrica de tecidos, fábrica de tecido Bangu, que era dos ingleses. E, ao mesmo tempo, tinha ali a Vila Militar. Então, meu avô trabalhou muito. Meu avô foi motorista do Eurico Gaspar Dutra, não é? Olha. Meu avô. E meu avô era um cara muito interessante. Bom, e muito crente. A minha tia, Léa Safreire, fundou a Igreja Evangélica Congregacional em Vaz Lobo. Então, esse é o meu berço. Meu pai já vem de uma família congregacional, mas de Niterói. E Tá. aí, meu pai foi para o seminário e foi ser seminarista. Naquela época tinha que fazer o probatório, tinha que fazer numa igreja da denominação. Então, meu pai foi ser seminarista em Bangu, conheceu minha mãe, casaram-se. Meu Tá. pai veio ser pastor da Igreja Evangélica Congregacional aqui em São Paulo, na Zona Leste, Vila Jacuí e São Miguel Paulista. Ele pastoreou as duas igrejas ao mesmo tempo. Só que Tá. aí minha mãe fica grávida e volta para o Rio. Então, eu fui concebido em São Paulo e nasci no Rio. Então, daí, essa liga bacana que deu, né, cara? Porque depois eu Que venho para legal. São Paulo e, graças a Deus, minha vida. Bom, só que aí eu Vo- fui seguindo ali, meu pai foi pastor, só que foi chegando 68, 70, eu sou de 62. Tá. E veio um negócio que você deve se lembrar, que foi o movimento de renovação, liderado aí, Sim. Tec, Enéas Tonini, Rego do Nascimento e outros, né? Rego. E aí meu pai, com os colegas de seminário, eles estavam vivendo aquela efervescência, o Brasil também problemas políticos, aquela coisa toda, aquela loucura. E meu pai, Pré-golpe militar, inclusive. exatamente. É. E meu pai sempre foi um pastor de tempo integral. Até aí meu pai era pastor de tempo integral. Sei. Mas sempre foi um cara muito inteligente, com muitas ideias e tal, também politizado. Eu sei que ele se junta a esses colegas do seminário e começam a participar desses movimentos de renovação espiritual. E aí a Igreja Evangélica Congregacional chamou ele e falou: não vai dar, não. E convidou ele a sair. E aí, nesse período, eles já estavam dialogando com um cara também muito interessante, que é o pastor Gessé Teixeira de Carvalho, que é o fundador da Igreja Metodista Wesleyana. Ah, Ele e mais alguns pastores da Igreja Metodista se reúnem em Cabo Frio e fundam a Igreja Metodista Wesleyana, que hoje já tem mais de 50 anos. Meu pai, até a morte dele, foi pastor da Igreja Metodista Wesleyana. Eu tenho um irmão que é pastor atual na Igreja Metodista Wesleyana, só que aí que tá, eu fui muito influenciado por meu avô. E meu sei. avô disse o seguinte: ó, teu pai tá certo, esse negócio aí é bom mesmo, mas cuidado, viu? Meu avô me centrou. E Sei. eu sempre fiquei participando, acompanhei meu pai no pastorado dele, mas sempre meio atento e muito influenciado pelas históricas, porque na igreja que estava nascendo, você tinha um problema da doutrina. E aí, Sim. cara, eu já estava com meus 10, 12 anos, no Rio de Janeiro.
no meio da praia, já estava pegando onda, gostava de ir para o quebra-mar, no pier. Aí eu falei, o quê? Os caras não podem ir na praia. Eu falei, o quê? Não posso ir para a praia. Meu pai ficava louco. Mas aí eu fui muito precoce, assim, com os amigos e tal. E aí, tanto é que eu fui ser batizado com 15 anos, porque eu não Ah, queria arrumar confusão na igreja. Eu não arrumava ah, confusão, mas eu todo domingo ia para a praia, aquela coisa, e os caras não me pegavam muito, porque eu era filho de pastor, meu pai era um cara legal, então eles ficavam me. Futebol também, gostava muito de futebol, ir na igreja, não pode, não pode. Bom, é. eu fui, e aí você me perguntou, eu tenho que confessar para você que foi um momento muito especial de reflexão. Eu fui muito influenciado pela Igreja Evangélica Congregacional Campo Grandense, num bairro de Campo Grande, na Zona Oeste, cujo pastor era o pastor Mário Porto Filho. Esse cara também foi muito conhecido, ele era poeta. E nessa igreja era uma igreja onde tinha o Paulo César e a Nilma, do Logos. Esses caras, Ah, eles estavam começando Palavra da Vida. Ele tinha um olha, irmão, o Paulo César tinha um irmão que era missionário no meio dos índios. Esses caras eram os nossos heróis. Eu olha, comecei a beber na fonte deles. E aí olha. eu já estava batizado e tinha aí uma pegada de liderança, e aí me colocaram para ser líder de adolescentes na igreja. Aí eu comecei a levar Paulo César, Nilma, tudo para a igreja. Aí o pastor falou, mas Tércio, você só traz esses caras das igrejas, dessas igrejas conservadoras. Eu falei, pastor, é o seguinte, lá está vazia, faz barulho, mas não tem consistência. Aí ele falou, tu não é bobo não, hein, Tércio? E aí eu fui bebendo nessa fonte. Entendi. E aí fui líder de jovens, aquela coisa toda. Sim, Mas aí, Brega, sabe o que aconteceu? Eu percebi que tinha muita coisa que não tinha nada a ver. Comecei a participar também dos bastidores, porque eu já era um líder. Eu me casei com 20 anos, casei muito novo. tá. Eu já estava fazendo faculdade de contabilidade. E eu falei, quer saber? Eu vou cuidar da minha vida. Não vou ficar nessa aí, não. E os caras falavam, né? Você tem vocação, você vai ser pastor. Eu falei, eu? Eu não, quero isso não. Eu achava aquilo ali muito. E começar a ver umas coisas assim que você fica Não, meio. bastidores afasta muito a gente se Não, deixar, não, né? isso aí É, é outra live, cara. essa é outra história. Isso é outra live, que eu tenho cada história. A gente Bom, costuma dizer assim, a gente só está no ministério por Deus, né? é Porque verdade. se Não, for pelos bastidores e ó, a eu, institucionalidade, não. eu é por Deus. É É, vocação e misericórdia do Senhor na minha vida. Na minha vida. Porque aí eu vou cuidar da minha vida. E eu sim, conheci, aos 15 anos, eu conheci a minha esposa. Namoramos, aquela coisa. E ela era muito crente. sei. E tal, aquela coisa, de vocação. Eu dizia, não, não, não. Fiz, me parece, uns 3 semestres de contabilidade, mudei para administração de empresa, que eu já trabalhava numa empresa. Aham, E eu trabalhava nessa empresa muito novo, relacionamento de igreja. aham, Igreja. Aliás, olha, eu quero deixar registrado aqui, eu fui muito abençoado por causa da igreja. Eu amo a igreja. O meu pai, essa história toda que você ouviu aí, do meu amém. bisavô, do meu avô, o meu pai, Aham, aham, sabe? Meu pai sofreu muito, cara. Meu pai apoiou, meu pai era idealista, cheio de ideia e tal, e os caras ali, aquela coisa, ele se rebelava. Depois, ele foi ser pastor de tempo parcial, ele também tinha profissão, ele foi tocar a vida para dar uma condição melhor para a gente, de estudo. sim. E aí ficou part-time também. Bom, e aí eu sempre amando a igreja. Meu pai sempre, eu nunca abandonei a igreja, mas aí eu fiquei meio na minha, sabe? Falei, vou cuidar da minha vida, vou fazer a minha carreira profissional e vou ficar na igreja. Nos Aham, casamos e fui trabalhar, aí me tornei diretor da empresa, sócio. Só que aí, Brega, foi chegando 27, 28, né? E aí eu sabia que eu tinha vocação. E aquilo foi me dando uma agonia, porque no ambiente profissional também estava indo muito bem. Era a época da terceirização, e sim. a empresa era de terceirização, tinha muitos contratos, e eu fazia a parte comercial. E aí, cara, eu comecei a perceber que eu estava cada vez mais fora do que dentro, não dava, não batia. E eu sabia que tinha vocação. Aí eu enfiei um negócio na cabeça. Eu falei, é o seguinte, ou eu vou ganhar muito dinheiro, ou Deus me dá uma oportunidade de eu sair desse negócio. E aí, nessa época, eu era presidente da Adonep.
A Donep estava bombando no Brasil. Não sei se você lembra disso. Sim, sim, claro, 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 Tá claro. lá empolgado. E aí a Donep trabalhava muito a questão ética, né, cara? A Donep pegava Sim, muito empresários na questão ética. sim, E eu sim. comecei a ver também, falei, pô, mas os caras aqui, os caras iam para as reuniões da Donep, tinha uns caras lá que levavam um monte de muamba, cara, para vender. Aí eu falei, pô, não pode, ela tá fiscal disso. Aí eu comecei a bater também. Falei, ó, gente, que negócio é. Aí eu comecei a perceber, falei, caramba, isso aqui é. Mas foi muito legal, porque a Donep até tem a ver com a minha vinda para o Vale. E eu ali, sabe? E aí eu peguei, tirei um ano, cara, avisei na empresa, falei, ó, eu não sei o que vai acontecer, mas não está dando. E aí comecei a fazer contatos, a minha denominação, que era metodista wesleyano, o bispo gostava muito de mim, o bispo Gessé, tinha os outros bispos também, e, e falaram, ó, Tércio, você é jovem, nós vamos mandar você para os Estados Unidos. Eles tinham uma parceria com a Metodista Livre lá, e eu falei, pô, mas será que é isso e tal? Estados Unidos e tal. E fiquei naquela. Foi quando, num memorável encontro da Adonep, bom, aí a minha esposa Como é que era começou o nome dela? a Jane, a Jane. Jane, a Tá. Jane. A Jane conheceu o Vale da Bênção, porque o pastor, muito amigo meu, hoje ele está aqui em Santo André, estava nos Estados Unidos, o Antero, que é um colega de juventude, da adolescência na igreja, e começou a conhecer o pastor Jonathan, missões, aquele negócio todo, levou lá na igreja, a Jane gostou muito, veio ao Vale da Bênção, participou e falou comigo. Eu falei, Vale da Bênção, lá em São Paulo, tá louco, Araçariguama, nunca ouvi falar nisso. Eu morava no Jardim Botânico, no Rio, nessa época. Tá louco? Não, não, não. Aí nós viemos. Viemos, aí me lembro até hoje, né, no encontro. Nesse momento, o pastor estava com um relacionamento muito forte com o Valnice Milhomes, aquele grupo todo. Era um movimento muito interessante, Caio Fábio. Era um movimento, um movimento. Comecinho dos anos 90, né? Exatamente. Tá. E aí vi, bom, fiquei meio assim, não gostei, era muito barro. Eu falei, nossa, mas como é que é isso? Não entendi muito o que, que era, mas estava ali. Bom, voltamos para o Rio e tal, e eu buscando direção, meio, não sabia. Eu falei, das duas, uma, eu vou entrar de cabeça. E aí eu tinha uma sociedade da empresa, e o cara que eu trabalhava com ele de 15 anos de idade, eu fui para lá, moleque, ele não deixou nem eu servir o quartel. Ele não tinha filho, ele falou, ó, vou fazer o seguinte, não quero que você vá embora, estou sentindo que você não está no negócio, eu vou te dar 100% na empresa que a gente é só, você fica aqui e vamos junto. Tá bom assim? Eu falei, tá bom, mas não estava bom. Eu sabia que não era aqui, mas já tinha uma proposta. Eu falei, agora eu toco a minha vida e vou, né, tocar. Foi quando, então, teve um encontro memorável da Adonep no Rio Centro, não sei se você lembra disso, encheu o Rio Centro. Caio estava lá, muita gente, muita gente. E eu era presidente de capítulo, tinha que trabalhar. Você Sim. tinha que uma semana de encontro, cara. Aí eu peguei uma semana. Foi aí que esse meu amigo, que era pastor lá, que tinha um contato com o pastor Jonathan, me chamou e falou: ó, ele já estava sabendo do tempo que eu estava vivendo, ó, o pastor Jonathan está vindo aí. Eu falei de você para ele quer te conhecer. Eu falei, tá bom, então a gente encontra lá, ele está vindo para a Donep e tal. Bom, não tive muito contato com o pastor Jonathan, mas no último dia, cara, esse meu amigo me encontra e falou, pô, Tess, que bom, cara, o pastor Jonathan tá mal, pegou uma gripe aí, tal, tá mal. Onde ele tá? Tá lá no estacionamento, lá no Rio Centro, lá do autódromo, né? O pastor Jonathan estava até hospedado no Hotel Monza, lembro até hoje. Olha, Cheguei com a gripe, aquilo me tocou, cara, ele todo enrolado, a dona Eusa, aquilo me tocou, e eu falei, ó, eu vou levar o senhor em São Paulo amanhã. Aí minha mulher, não nós vamos levar. Aí minha mulher falou, pô, nós vamos para São Paulo, vamos levar ele amanhã em São Paulo. Porque eu não estava querendo voltar a trabalhar, cara. Eu estava tão abençoado que eu estava querendo esticar. Eu sei que nós viemos para São Paulo no domingo. que ano que foi isso? Que ano que foi Isso isso? é 91, por aí. Tá. 91, 92. Aí eu vim no final de semana, e aí o pastor Jonathan, né, já tinha alguma É, informação. com Você aquela, sabe, com aquele carisma, pois pelo é, nós amor viemos de Deus. de São Paulo, do Rio de Janeiro a São Paulo, dirigindo e papeando, ele e Dona Eusa, a gente ali. E foi muito legal. Ele viemos conversando, ele me sondando, e eu fui falando: ó, eu estou vivendo esse tempo, eu quero ser pastor. Aí ele falou: nós temos um seminário. Eu falei: poxa, mas não sei como é que vai. Bom, fato é, Brega, que na segunda-feira eu já estava querendo ir embora. Mas aí eu fui orar, cara.
Aí eu fui orar e Deus começou a trabalhar no meu coração. Entendi. Você não sabe, cara, nessa época o Vale, a maioria do pessoal, todo mundo era voluntário, tinha muita gente, muitos alunos. O Vale Eu costumo dizer que essa fase são as fases românticas, né, dessas missões, exatamente, que exatamente. é uma outra história, é uma outra E, dimensão. e esse era o jeito. Esse era o jeito. Eu sabia muito pouco, né? Eu não tinha muita informação. A minha esposa estava muito animada. Ela queria muito. Ela queria muito. Nós já tínhamos uma filha. A minha filha hoje já está com 30 e poucos anos, a Thaísa. A Thaísa é Olha, pequenininha. Mas a gente estava. Mas eu estava travado. Eu estava travado, porque eu sempre fui muito centrado. Eu sei, tive propostas, né, para ir para os Estados Unidos na época, nunca fui, eu sempre fui muito centrado, fui sempre pé no chão. sei, Tanto é que eu trabalhei na mesma empresa desde os 14, 15 até quando eu saí. Eu fiz sei, carreira, eu prestava serviço para empresas grandes, do Grupo Gerdau, e eu aprendi sei, muito. Então era muito legal, meu trabalho era muito gostoso. Tá bom. Mas sei. aí rapaz, aconteceu um fato, cara. O pessoal assim, né? O pessoal, cheguei com o pastor Jonathan, né? Cara do Rio e tal, sabe como é, né? Aquela coisa. Aí o pessoal, mas, pô, mas como é que pode? Aí eu falei, eu não sei, estou aqui. Só que aí, cara, não tinha casa no Vale da Benção. Não tinha casa. Cara, tinha um japonês, cara tinha alugado uma casa muito boa para o padrão, uma casa muito legal. O cara chega para mim e fala: "Ó, você vai morar nessa casa aí, essa casa é tua, pode ficar aí." E foi falar com o pastor Jonathan. O pastor Jonathan falou: "Ó, já resolveu o seu problema, você já tem casa, e o casão, e do lado. Aí eu falei: "Não, meu irmão, eu nunca morei de graça, pô, tenho minha casa no Rio." Aí tratei, aí minha mulher falou: "Ó, Deus está abrindo porta", aquela coisa, sabe? E todo Aham, mundo. aham. Aí eu comecei a perceber que Deus estava me dirigindo para ir para o Vale da Benção. Comecei a perceber. E Sei. aí, naquela semana, eu decidi. Eu sei que no final de semana eu voltei no Rio. Já voltei, sentei segunda-feira, fiz um acerto lá, tô indo embora. Cara, eu não sei onde que eu estava com a cabeça, porque eu olhei, não olhei para trás, cara. Eu, em 3, 4, 5 dias, e vim embora. Vim embora. Vim embora. E, olha, na época a gente não tinha salário, todo mundo era voluntário. Todo mundo era voluntário. Você veio para o Vale da Bênção, o pastor Jonathan deu a você uma função, alguma responsabilidade, ou era uma espécie de faz tudo Foi para tudo? interessante, porque eles estavam orando por um administrador. Só que eu não queria ser administrador, apesar da minha formação. Eu não queria mais lidar. Eu queria fazer seminário. Sei. Então, eu vou estudar. Não, mas aí o pastor Jonathan foi muito sábio, sabe? Ele e o pastor Décio, eles, ele me colocou para andar com ele. Entendeu? E eu também não entendia, eu não tinha cultura de organização. Eu nunca tinha convivido. E nessa época, galera, não tinha nada no Brasil. Entendeu? Não tinha. Tanto é que aí eu fui ali e ele foi muito sábio comigo, foi trabalhando comigo, foi me dando. Aí não, mas eu sempre com ele. Eu sempre trabalho. Aí aconteceu, você vê, acontecem os fatos que são relevantes. Ele ganhou como é que é o nome daquele carro? Um carro da Chevrolet, uma Caravan a álcool, 6 cilindros automática, ao presente. Oi. Ganhou esse carro. Primeiro, aí ele falou assim: "Você sabe dirigir carro automático?" Eu falei: "Sei, eu já tive um lá no Rio." Eu chamava de dramático naquela época, lembra? Carro Isso, dramático. que dramático. De dramático. Eu falei: "Não, sei sim." "Ah, que bom, então nós vamos viajar muito desse carro aí." O carro estava novinho, azul, bonito. Eu falei: "Pô, mas esse carro aí deve ser um posto de gasolina." Ele: "Sério?" Eu falei: "Isso aí é álcool, 6 cilindros." Era mesmo, era um posto de gasolina. Mas aí, como eu sabia dirigir bem, então era eu que saía com ele para tudo quanto é lado. E ele andava muito nessa. O pastor estava com 56, 57 anos, ele está com 85. Então Estava você no toca. auge. Nossa! Tava. Conheci, Não, cara. Eu conheci peguei. Jonathan nessa fase, meu Deus. Cara, foi a É, melhor. Olha, eu tenho que sempre agradecer a Deus. Porque é. eu tenho essa história com meu bisavô, com meu avô. Eu tenho essa história com o pastor reverendo Aurelino Martins de Souza, bispo Gessé Teixeira de Carvalho, Elisiário, que ainda é vivo, e outros pastores que estudaram no STEB.
em Belo Horizonte, pastores queridos, Mário Porto Filho, e pastores queridos. Então, e depois tive essa alegria. Foi Deus. Aí Deus me colocou do lado do pastor Jonathan no momento que... E aí, meu amigo, aí eu fui só caminhando. E sabe, Brega, eu sempre fui um cara muito... Sabe, eu nunca tive essa coisa de querer ser o primeiro, sabe? Eu sempre gostei. Porque eu sempre tive, na minha vida toda, eu sempre fui um cara que fui um mascote. Meu avô dizia, marreco novo não dá mergulho no fundo. Então, eu sempre fui muito moderno. Hoje não, hoje eu já sou mais velho. Nos ambientes onde eu estou, eu geralmente sou, às vezes eu fico até assustado. Eu falo, caramba, os caras tudo de 40, eu vou fazer 58 esse ano. Eu falei, caramba, tô velho. Mas antigamente não. Então, eu estava com 29 para 30 anos, pastor ali e tal. Foi muito interessante. Aprendi muito e fui caminhando. Mas aí, aos poucos, ele foi me jogando umas bombas. E por exemplo, um dia ele chega para mim e fala assim: você já viu aí quantos voluntários a gente tem? Eu falei, vi. Eu vi. E não é voluntário, não. Porque todo mundo recebia uma ajuda de custo. Eu falei, isso aí não é voluntário, não. Isso é uma bomba. Aí ele falou, por quê? O senhor não tem nem ideia. E aí, o que a gente faz? Eu falei, não sei, o remédio vai matar o paciente, porque não dá para resolver isso. Como é que você vai transformar esse pessoal todo em seletista? Um grupo. Aí nós começamos. Ele falou, o que a gente faz? Vamos devagar, vamos devagar, vamos devagar. E aí foi quando a gente começou. E aí ele tinha um grande sonho. Foi muito bom também que eu cheguei quando o sonho grande era a cidade da criança, né? Bom, aí, Bregantinho, aí eu embarquei até fazer o meu seminário, cara. Levou tempo. Eu fui ordenado em 97, mas consegui fazer o seminário. Conseguiu fazer. Fiz o seminário, fui ordenado pelo pastor Natan, na nossa igreja. Ajudei a plantar essa igreja que tem lá hoje. Porque, detalhe, com o pastor Jonathan, ele chegou para mim e falou, o negócio é o seguinte, Tércio, esse negócio de executivo, de organização, não roda não, cara. Esquece isso. Do jeitinho. Quem viajava muito, então ele falava muito, ó, o negócio é o seguinte, você tem que ter uma igreja, você tem que plantar uma igreja. E você é do centro evangelista, então você tem que me ajudar. E aí era o seguinte, cara, era 6 horas da manhã, não tinha hora. Não tinha hora, Brega. Ó, ali eu percebi que o negócio era forte. A gente muito, mas era muito interessante. Mas geralmente andar perto de visionários é isso, né, Tércio? Não. O Jonathan era um visionário, né? A gente não fazia ideia do que ele enxergava, né? Não, eu lembro. Mas ele enxergava. Não, ele chegou, nós não tínhamos a igreja. Aí eu falei, pastor, mas essa igreja é muito grande. Tinha um arquiteto, Hércules, ele já faleceu. Eu falava, Hércules, você tem que segurar o pastor Jonathan, cara. Esse troço é muito grande, não vai ter dinheiro para fazer. E não tinha dinheiro. Outra coisa, eu aprendi a lidar com o milagre, cara. Eu vi o milagre. Ninguém me contou, não. Eu sei que Deus coloca coisas na terra. Eu vi isso. Eu participei. Momentos de aperto, cara, e o dinheiro chegar assim. Agora, nunca chegou, nunca chegou. Isso é outra coisa. Às vezes a gente viajando, eu falo, pô, pastor Jonathan, por que Deus não manda logo esse dinheiro todo que a gente precisa para a gente sair desse sufoco? Porque a gente viajava, fazendo contato com parceiros. Às vezes a gente saía de São Paulo, cara, precisa. Ele fala, quanto é que está precisando? Eu falei, está precisando de 20 pau. Nós estamos devendo. Aí, tá bom, vamos embora. A gente orando. Chegava lá, cara, aí eu ficava, pastor, o senhor não vai falar? Não vou falar nada, não. Teve uma vez, cara, que eu fiquei quieto e ele não falava nada com o nosso parceiro, né? Na hora de ir embora, no elevador, o parceiro, o amigo, virou, pegou um cheque e deu pra gente. Aí a gente ficava com a vontade de ver, né? Mas não via. Tem que ser todo. Cara, quando chegava no carro, ele vê aí, Tércio, pastor. Chega até a chorar, pastor, o dinheiro. É o dinheiro que ele está precisando. Então, Deus sempre supriu. Sempre supriu. E eu participei disso. E foi muito interessante viver essa dimensão ali. E então tivemos a igreja. Então, voltando a essa questão das coisas grandes. Uma vez ele me levou, aí mostrando a igreja, aquela coisa. Eu falei, pastor, mas essa igreja é muito grande. Araçariguama só tem 20 mil habitantes. Tércio, cave grandes poços e Deus enche. Está lá hoje o centro evangelístico, um ambiente que cabe 700, 800 pessoas. Não é? Deus foi dando, Deus foi fazendo. E as coisas foram acontecendo. E aí, eu fiquei com ele muitos anos, enquanto ele pastoreou a igreja. Eu fiquei com ele, né? Domingo de manhã eu tocava violão e ele pregava, e a gente ficava ali
foi muito. Depois ele saiu para essa jornada no Nordeste, e aí, nesse período também, já concluindo aí essa parte, ele, com esse negócio de igreja, que você tinha que ser pastor, então, ele falou, Uhum. ó, eu comecei a me vincular com o São Roque, por causa dos grupos caseiros, dos grupos pequenos. Nós tínhamos ônibus, cara, rodando. Tinha um projeto chamado Decápolis, onde a gente orava pelas 10 cidades, desde Barueri até Itu. A gente saía uma vez por mês orando e fazendo movimentos e tal. E aí a gente tinha ônibus para trazer gente. Era um movimento, era um negócio assim. Ó, quando chegar a hora de fazer a conta, eu falar, pastor Jonathan, esse ônibus aí a gente não aguenta. Calma, Tércio, pastor, não dá. E aí, mas a gente ia, né? Ia tocando aquela coisa. E aí eu fui me ligando muito em São Roque. Ele me colocou lá para cuidar de célula, grupo caseiro. E aí, quando eu vi, cara, eu falei, está nascendo uma igreja aqui. E eu não queria esse negócio de igreja. Porque eu sempre... Mas não teve jeito, nasceu. Comunidade Evangélica Vale da Bênção em São Roque é a única. Até porque o Vale da Bênção não abre igrejas. Isso é um princípio que a gente tem. Mas nasceu, e aí foi acontecendo. Ele falou, vai para lá então, não precisa ficar mais aqui não. Vai cuidar desse povo lá. E aí, cara, eu fui tocando. Nós temos a igreja hoje em São Roque, que eu tenho muita alegria de... Você, É a grande... você continua como Sim, pastor dessa igreja. o pastor, nós temos lá, Comunidade Evangélica Vale da Bênção em São Roque, uma igreja madura, uma igreja muito abençoada, com uma alta participação. Elegemos uma conselheira tutelar, a segunda mais votada, o presidente da Câmara da nossa igreja. Nessa história toda, já que você está pedindo, então estou tendo aqui muita alegria de comunicar e falar isso para você, dar esse testemunho e também até emocionado. Eu me tornei cidadão araçariguamense sem pedir. Que legal. E me tornei cidadão são-roquense sem pedir. Que Eu sou o legal. primeiro pastor na história da Câmara Municipal de São Roque a receber o título. E até hoje outro não recebeu. Sem pedir. Eu não sabia disso, mas depois, né, os vereadores chamaram e falaram assim, ô Tércio, negócio é o seguinte, hein? Tinha um monte de gente pedindo, hein? Você nunca pediu, por isso que a gente deu. Eu falei, pô, cara, nem sabia que podia pedir. Aí ele falou, entenda aqui, você não sabe como é que funciona isso? Eu falei, eu não. Eu falei, ainda bem que vocês não me contaram, porque aí... Então é uma alegria muito grande, porque... Que legal, que essa legal. toda... Ah, eu estou esquecendo aqui de fazer referência à Asa de Socorro. Quando eu cheguei no Vale da Bênção, nessa pegada toda de gestão, de organização, eu me envolvendo, né, com tudo, o pastor Jonathan. Porque o pastor Jonathan era o grande líder. Ele liderava a EBVB, que é a Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção, liderava a Missão Antioquia, o pastor Décio com ele, mas ele tocava tudo. Então, ele centralizava toda a gestão. E aí, eu acompanhava. Então, eu lidava com seminário, eu lidava... E aí eu tive que aprender. E no Brasil, nós não tínhamos nada. Asa de Socorro começou uma capacitação chamada Ferramenta para Líderes. Não sei se você lembra disso. Era uma parceria com o pessoal do Canadá, com a MAF. Quem que era o executivo da Asa de Socorro? Era Rocindes? Não, Rocindes? Não, antes do Rocindes, o Marcos Agripino. Ah, o Agripino. Marcos Agripino. E aí o Marcos Agripino começou a fazer isso lá em Águas de Lindóia. E aí tinha um amigo muito querido que está em Asa de Socorro, que estava no Vale, que era o Carlos Mais. Não sei se você lembra dele. Carlos Mais foi executivo de Asa de Socorro. De nome. Por muitos anos, Carlos Mais foi o executivo da Missão Antioquia. Nós ficamos muito amigos. Logo que eu chegou, ele olhou para mim, assim, meu jeito carioca, meu jeito... E a gente se deu muito bem. E aí ele falou, ó, vou te levar para esse negócio aí. E me levou, cara. E aí eu caí dentro, porque eu sempre gostei muito de estudar, eu queria entender a dinâmica das organizações, mobilização de recursos e tal. Que legal. Aí tinha um canadense, Robert Orr, começou a vir no Brasil, gostou de mim, sei que os caras me levaram para a África, junto com eles. Fui eu, Agripino. Aí Rocindes chegou em Asa de Socorro e o Zé Bernardo. Lembra? Sabe quem é o Zé Bernardo? Da AME? Eu estive lá na sede em Asa de Socorro com Rocindes já. Então, aí nós fomos tudo para... Ficamos um mês, cara. Eles me levaram. E me levaram para lá e foi muito bom. Foi muito bom. Foi uma beleza, foi uma bênção. E aí ali eu percebi a minha vocação. Eu lembro que antes de eu ir, o pastor Jonathan falou assim,
bom, você vai então, né? Ele e o pastor Décio, lembro até hoje eu falando para ele, ó, recebi um convite, nossa, você foi convidado, é? Mas você vai falar? Vou falar, vou falar. Na época, cara, o que a gente tinha de tecnologia era aquele negócio, como que botava transparência. Retroprojetor. Eu cheio de transparência, cara, preparei as É. transparências. Pô, você foi convidado, o pastor Décio, né? Falar, rapaz, você não é fácil. E aí, tudo bem. Eu fui embora. Cheio de transparência, fui dar, foi muito bom. E lá, cara, lá eu descobri a minha vocação, de fato, porque eu lembro que eu tive contato, nós chegamos em Angola, o Gurney, que era o partido, tinha acabado de tomar posse. Jonas Savimbi ainda estava vivo. E estava escondido, estava aquela coisa de mina, Tanto é que Marcos Agripino tem cada história que eu tirava muita onda com ele, dizia, o nego vai matar você aí. Ele fica, até você fica fotografando, fica filmando, deixa de ser medroso, Marcos, nós estamos, até você não conhece isso aqui, e ficava aquela brincadeira e tal. E a gente fez uma viagem muito legal, e ali Uhum. eu percebi, cara, porque me tocou muito a situação de Angola, mutilados de guerra. Eu me lembro que eu fui falar para os mutilados de guerra, Brega, e eu não consegui, cara. Não consegui. Eram mutilações horríveis. E eu me lembro que eu li o Salmo 46. Li o Salmo 46. Eles cantavam com uma alegria, cara. E eles cantavam, alegria do Senhor, a nossa força é... Cara, eu falei, nossa, o Brasil precisa vir aqui ver isso. Os caras ficam indo para Israel, fazer charter para cá, eles precisam ver isso. Isso é que é ser crente. Esses caras não têm futuro nenhum, estão tudo mutilado, mas eles cantam a alegria do Senhor. E aí eu voltei, cara, eu falei, eu vou entrar. E aí eu estava no Vale, né? E aquela coisa, aí eu comecei, e o nosso trabalho social da EBVB, nós tínhamos uma casa lá no Vale da Bênção e tinha uma casa em São Paulo. E tinha o sonho da Cidade da Criança. E aí eu Sim. embarquei nesse sonho. E aí foi por aí. Mas eu queria fazer essa referência de testemunho à Asa de Socorro, ferramenta para líderes. Me ajudou muito a entender cultura. E hoje a gente tem muita capacitação no Brasil, tem Claro, muita claro. naquela época. Naqueles dias, não. É. Mas é Ô, isso aí, ó. Tércio, ô, Tércio, me diz, vamos, a gente está indo já para os 10 minutos finais da nossa live, né? Nós não Mas falamos do Vale, Brega. não, a sua história é ótima, Não, ótima. Era para isso que eu queria. a minha história é Mas outro dia. assim, fale Mas, do Brega, Vale da só Bênção. tem uma coisa que eu também, porque quem está assistindo a gente, né, vai ver, vai pensar que a história é só bonita. Mas depois nessa de capacitação, fiz muitas viagens, fui para os Estados Unidos, e Sim, eu lembro que eu fui ordenado em 97, em 98 fui para os Estados Unidos, junto o Timóteo House, você deve lembrar dele também, investiu muito na minha vida. E quando eu voltei, cara, um mês depois, a tragédia me acometeu. Eu fiquei sim, viúvo. sim. E eu tenho que dizer, nesse Que, depoimento, eu tenho que que falar ano, que ano que foi isso. Foi em isso? 98. A Tá. minha filha tinha 7 anos e meu filho tinha 3 anos. Aí eu já tinha um filho, Guilherme, um filho paulista. E foi tempos muito difíceis. Mas eu louvo a Deus porque o pastor Jonathan me carregou no colo, me ajudou, teve paciência com o meu luto. Como foi o recolhimento da Jane? Como A aconteceu? gente, nessa época, cara, a gente estava num fogo, pastor Jonathan, a gente estava com o sonho da Cidade da Criança, a gente tinha aí um movimento nacional de adoção de crianças. Isso, eu lembro. IENAC, Instituto Evangélico Nacional de Adoção de Crianças. É tudo assim, nacional, tudo grande. Na cabeça do pastor Jonathan, tudo grande. E a Jonathan, relação Jonathan. com ele ali, falando É, com o poder público, o poder judiciário. Nós fizemos um evento no Clube Militar, no Círculo Militar. Uma segunda-feira, Mário Covas, todo mundo, aquela coisa e tal. Na volta, nós sofremos um acidente, cara. Eu não estava dirigindo, graças a Deus, porque eu não sei como seria, mas foi uma tragédia. E nessa tragédia, eu aprendi a confiar em Deus e eu conheci Deus de fato. Foi fantástico essa minha. Foi muita dor, foi muito choro. Eu sem saber o que fazer, mas fui caminhando, cara. Fui caminhando, caminhando, caminhando. Eu estava com 35 anos. E aos 40, então, eu me casei novamente. E aí me sim. casei com a Eloana. Nós fizemos 18 anos de casado. Eu tenho agora o Felipe, de 7 anos, vai fazer amanhã, 7 anos, e o Pedro, de 9 anos. Então, eu sou pai de 4 filhos.
Mas a tragédia me ajudou também a entender a dor de quem perde. Quem Eu perde? tenho, lá na nossa igreja, em São Roque, nós temos o programa Reviver, de apoio à população de rua. Eu tenho um olhar muito intenso com a população de rua, porque a maioria dos homens passaram por tragédias, estão na rua porque foram afetados por tragédia e não Sim. conseguiram superar a tragédia. Mas com a bênção de Deus, com o apoio de irmãos, eu estou aqui. Sim. Eu aprendi que não existe dor na terra que o céu não possa curar. Eu fui curado, fui consolado, e é isso aí. Escuta, fala do Vale da Bênção e como é que nós, e quem quiser, pode chegar no Vale, pode conhecer, saber, se comprometer com algo, participar, ser parceiro. O que o Vale está fazendo hoje e como é que as pessoas podem, de alguma forma, se engajarem naquilo que o Vale é? Bom, Brega, a nossa organização sempre foi de promoção de direitos de crianças, adolescentes e famílias, né? Nós Isso. desenvolvemos muitos projetos ao longo dos anos, em parceria com o Poder Público, Fazenda de Iaras, muitos projetos. Chegamos a acolher em Araçariguama, na Cidade da Criança, 120 crianças, com 9 casas lá. Nós temos histórias muito bonitas com crianças e adolescentes. Em Sorocaba também, Casa Nova Vida, Sítio Nova Vida. Então, acolhemos muitas crianças. E então temos uma creche, até hoje nós temos uma creche, a creche Gotinhas de Vida, que acolhe 125 crianças em parceria com o Poder Público na Sim, cidade de Araçariguama. sim, E o que aconteceu? E assim, uma outra pegada do Vale da Bênção é a participação nas políticas públicas. Eu fui conselheiro estadual da Criança e Adolescente, sou presidente do CMDCA, Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Isso é uma outra história também, participei desse movimento em Araçariguama, sou fundador do conselho, primeiro presidente, conselheiro tutelar, aquele negócio todo ali. E a gente atuando muito forte, Estatuto da Criança e Adolescente, essa pegada que aí você já conhece sim, bastante. sim, Só sim. que o cenário foi mudando. O cenário foi mudando e, de repente, a gente não tinha mais crianças acolhidas. A Cidade da Criança, nos últimos 10 anos, foi passando por quê? Vieram em várias políticas públicas e uma ação muito intensa do judiciário também pelo abrigamento zero. E aí, o que nós fizemos? Nós também, com a bênção de Deus, com a oração, o Vale da Bênção tem um centro de oração, que é um lugar de oração, onde nós temos Famoso, a vigília famosíssimo. vigília permanente de oração, e o pastor Jonathan nos influenciou em buscar no Senhor o conselho, e nos amigos também. Sim, Deus usa os amigos, a multidão de conselhos. Esse princípio bíblico sempre nos deu direção. E aí nós estávamos com a Cidade da Criança se esvaziando. E aí veio o desafio de refugiados. Foi quando começou esse problema com a Síria. E aí um sim, parceiro nosso muito querido nos chamou e falou: vamos encher a Cidade da Criança de refugiados, crianças. Aí eu falei: nossa, mas isso não é assim não, o negócio é complicado. Porque nessa caminhada também eu acabei fazendo meu curso de Direito, que era o meu grande sonho, né? Então me formei Direito Público, Direito Administrativo, Direito Constitucional, e aí você já começa, você tem que demandar, você começa a perceber que não é bem por aí. E aí Débora e eu, que lideramos a IBVB, começamos a pensar e começamos a acolher refugiados do Oriente Médio. Fizemos tá. vários acolhimentos, aí chegou o problema da crise migratória da Venezuela. Aí o pastor Jonathan falou assim: peraí, vocês ficam trazendo gente lá do Oriente Médio, sempre com perseguição religiosa. E aqui, e os refugiados, e os venezuelanos? Aí nós entramos no programa Acolhida e nós já acolhemos 35 famílias, 118, e 50% são crianças. Agora mesmo nós vamos fazer uma interiorização. Então, hoje nós temos um programa Reconstruir Apoio a Refugiados, que acontece na Cidade da Criança. Um outro programa também muito abençoado que nós lançamos com esse esvaziamento da Cidade da Criança, porque nós tínhamos 9 casas lá, uma estrutura muito bonita que você conhece. Conheci, claro. Pois é, uma estrutura bonita que foi toda pensada. Nós fizemos parceria com a Finlândia, nos ajudou com recursos, o Brasil também, muita gente nos ajudou. E aí, o que fazer com isso? O que nós vamos fazer com essa estrutura? Foi quando a gente saiu com o programa Arte e Vida, que é um programa que atende 160 adolescentes da cidade, que ficam com a gente, almoçam, passam o dia, atividades esportivas, atividades pedagógicas.
E agora, na pandemia, nós temos aí o Arte em Movimento. Nós conseguimos criar um programa onde a gente apoia as famílias em casa. Então, está sendo fantástico, usando a rede de internet. Sim. Então, Arte e Vida, programa Reconstruir. A Casa Nova Vida, em Sorocaba, continua com 25 crianças. No período de pandemia, nós estamos atuando com as crianças em Sorocaba e o programa Reconstruir. O Arte e Vida está suspenso, a creche Gotinhas de Vida também está suspenso as atividades. E aí nós temos ainda o Jovem Aprendiz, onde nós temos aí 80, atualmente reduziu um pouco, mas a gente chegou a ter 100 adolescentes, meninos e meninas, nas empresas de Araçariguama, usando a legislação trabalhista que prevê o primeiro emprego para adolescentes. Então, temos o Ler para Transformar, que é um trabalho também que a gente desenvolve com crianças nas escolas. Então, essas são as atividades que o Vale da Benção hoje tem desenvolvido, graças a Deus. Nesse período de pandemia, a gente continua ativo. Eu fiquei muito preocupado, Débora e eu, né? A Débora, você conhece, trabalhamos juntos. Nós somos os diretores da Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção, que cumpre toda a lei de filantropia, graças a Deus. Mas, Bregantim, Deus tem nos dado graça e nós estamos passando. Tivemos que fazer várias reduções, tivemos que usar redução de contrato de trabalho, redução de jornada, fizemos tudo isso, apoiamos os nossos colaboradores também, mas estamos, graças a Deus, navegando nessa onda terrível que é a pandemia. Tem uma atividade no Vale da Bênção que é a nossa área de eventos. Então, é uma área muito bonita e que... Tércio, só um minuto. Ó, vamos continuar. Vai cair, porque o Instagram derruba a gente com 1 hora. Aí eu abro novamente para a gente encerrar de maneira educada. Tá bom? Mas vai falando a hora que cair. Então, eu nós abro temos de novo. essa área, que é uma área que nos ajuda a manter o nosso campus, né? Nós temos uma área grande ali em Araçariguama. Sim. Então, nós temos o seminário, a Escola de Missões Antioquia, que treina missionários, que capacita pastores atuantes. Temos a Missão Antioquia e temos o Centro Evangelístico Vale da Bênção, que é uma igreja. Pastor Silas Tostes é o pastor dessa igreja, pastor Silas Tostes é o diretor também da Missão Antioquia. São as outras atividades. Temos o centro de oração. Então, o Vale da Bênção agrega muita gente. Então, é muito comum, nos finais de semana, ter eventos. Isso é uma atividade que gera recursos para a gente pagar de luz, manter aquela propriedade. Essa atividade foi muito afetada porque todo mundo cortou. Mas, cara, sabe o que a gente está fazendo? Todo final de semana nós estamos fazendo feijoada, estamos vendendo. A gente vende 200 feijoadas. E nós estamos conseguindo tocar, entendeu? Então, tem que pensar, tem que buscar, tem que falar. E nós estamos indo com a bênção de Deus. O Vale da Bênção está lá pronto, para receber, assim que passar, todo mundo de novo. A gente continua sendo um ministério abençoador da igreja brasileira. Sim. Me diz uma coisa. Vai cair em menos de 1 minuto, né? E eu abro para a gente fechar, e aí você dá as informações do tipo os sites e as redes, enfim, onde é que as pessoas podem encontrar o Vale da Bênção nas mídias, por enquanto, muito mais nas mídias, né? Se você ponto que você quer considerar, fique à vontade, eu estou à sua disposição, viu? Veja aí. A hora que eu voltar, a gente vai fazer mais uns 10 minutos, porque eu tenho a bendita hora de oração às 21h30 que eu vou fazer. Mas a hora que eu voltar, a gente fecha de maneira educada. E muito obrigado àqueles que quiserem voltar. Daqui a pouquinho eu abro, assim que cair, eu abro de novo para a gente continuar esse delicioso papo com o Tércio. Eu nunca contei a história assim, sabe? De início, meio e fim. Você me provocou legal, viu? Foi bom. Não, mas uma delícia, cara. Uma delícia ouvir. É uma manifestação da graça de Deus, da bondade do Senhor e, sobretudo, relacionamento, sabe?